Olá, tudo bem? Eu sou a professora Bruna, de Língua Inglesa. E hoje nós continuaremos a nossa aula. Já falamos um pouco na aula passada sobre, e hoje falaremos um pouco mais sobre Figures of Speech, figuras de linguagem. Vamos relembrar o que são figuras de linguagem. What are figures of speech? Uma figura de linguagem é uma palavra ou frase que tem outro significado além de sua definição normal. Então, além daquilo que pode ser visto, isso são figuras de linguagem. As principais são essas: simile, metáfora, personificação, aliteração, onomatopeia, hipérbole e expressões idiomáticas. Vamos lembrar delas rapidamente. O que seria a metáfora? Uma comparação implícita. Por exemplo, the wind is a blanket of ice. O vento é um manto de gelo. O que seria a simile? Ela é semelhante à metáfora, também faz comparação, mas com a presença da palavra like ou da palavra as. Por exemplo, her eyes are blue like the sky. Os olhos dela são azuis como o céu. E aí a presença da palavra like. Outra figura de linguagem é a hipérbole, caracterizada pelo exagero. Por exemplo, I'm going to wash this mountain of dirty clothes. Eu vou lavar esta montanha de roupas sujas. Um exemplo de hipérbole. O que seria onomatopeia? Onomatopeias imitam os sons. E aí nós temos a presença delas principalmente em histórias em quadrinhos, né, nos gibis, que são essas que nós vemos aí: crash, boom, wall, escritas nesse formato. São sons, imitam sons. A personificação é dar a um objeto inanimado ou abstrato qualidades humanas. Por exemplo, the river swallowed the earth. O rio engoliu a terra. E aí, na personificação do nosso exemplo, o engolir, que é uma característica humana e não da terra. Também temos as expressões idiomáticas, idioms, que não podem ser traduzidas ao pé da letra. Elas têm um significado bem próprio e não podemos traduzi-las palavra por palavra. Por exemplo, break a leg. Se formos ao dicionário convencional, ele nos dirá que significa quebrar uma perna. E, enquanto expressão idiomática, na verdade, o significado é boa sorte. A aliteração também é uma figura de linguagem que nós estudamos, que é caracterizada pela repetição de sons consonantais. Aí, no exemplo, nós temos sea, sells, seashore. É difícil, vou tentar de novo. Sea sells, sea shells by the seashore. E aí a repetição da consoante S no nosso exemplo. Temos também slangs, que são gírias. As gírias também muito presentes e elas têm um significado próprio, então precisamos analisá-las, depende do contexto para saber o que ela significa. Por exemplo, squad ou crew, que significa, né, que são gírias usadas quando um adolescente americano se refere ao seu squad ou seu crew, ele está fazendo uma menção, está se referindo ao seu grupo de amigos, né, a sua galera, a sua turma. Tá? Então, as palavras squad e crew, traduzidas literalmente, querem dizer pelotão e equipe, mas enquanto gíria, significam galera ou turma. Então, precisa de atenção também quando vemos ou utilizamos gírias em inglês, slangs. Então, vamos falar um pouco agora da irony, ironia. O que seria a ironia enquanto figura de linguagem? Tá? O que é? É o uso de palavras para expressar algo diferente e especialmente o oposto do significado literal. Por exemplo, his argument was as clear as mud. Seu argumento era tão claro quanto lama. Lama não tem nada de claro, então a gente percebe a presença da ironia.
dentro desse exemplo, dessa frase. Seu argumento era tão claro quanto lama. O que a pessoa está querendo dizer é justamente que o argumento não era nada claro. Uma outra figura de linguagem, oxímoron, o oxímoro, o que é? São duas palavras ou frases usadas juntas que têm ou parecem ter significados opostos. Então, o oxímoro são duas palavras com significados opostos ou aparentemente opostos usadas juntas. Por exemplo, amazingly awful. E aí são palavras com significados opostos. É incrivelmente horrível. Mas, dependendo da pessoa que estiver falando, faz todo sentido usá-las conjuntamente. Aí, incrivelmente horrível. Amazingly awful. Outro exemplo de oxímoro, calculated risk. Também são palavras com significado oposto. Risco calculado. Aparentam ser bem diferentes quanto ao seu significado, mas que podem sim ser usadas juntas. E aí, quando usadas juntas, a gente tem a ocorrência do oxímoro. E elas têm aí significados opostos, como eu já disse, mas podem aparecer juntas. Uma outra figura de linguagem é o eufemismo. Eufemismo. E o que seria isso? Ao usar um eufemismo, falamos de uma forma suavizada sobre coisas desagradáveis. Quando você não quer ser tão direto, usa-se o eufemismo. Por exemplo, a substituição de pass away por die. Die é morrer. E aí, quando não se quer dizer essa palavra, né, morte, morrer, die, a pessoa pode também usar outras expressões, né? Em língua inglesa, um correspondente aí para esse o uso do eufemismo nessa situação seria pass away. Em língua portuguesa, nós costumamos dizer ir dessa para melhor, partiu dessa para melhor, foi para a terra dos pés juntos, enfim, existem algumas expressões que são eufemismos para amenizar e para não usar palavras que para alguns são um pouco duras ou pessoas que não preferem usá-las e aí dão uma amenizada usando o eufemismo. Um outro exemplo, a member of the lower socioeconomic bracket. Uma pessoa, um membro da classe socioeconômica mais baixa. O que isso é, na verdade? Uma forma suavizada de dizer que a pessoa é pobre, da classe socioeconômica mais baixa. A poor person, uma pessoa pobre. E aí, com o uso do eufemismo, dá-se essa suavizada. Temos também a antítese, que é o uso de são duas ideias opostas reunidas em uma frase para obter-se um efeito de contraste. Por exemplo, even though the sun shines, I can feel the rain. Embora o sol brilhe, posso sentir a chuva. E aí nós temos ideias opostas, ideias contrárias, causando aí esse contraste dentro da frase, a antítese. Embora o sol brilhe, posso sentir a chuva. É bem até poético o nosso exemplo aí de antítese. Outro exemplo. It was the best of times, it was the worst of times. Foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. Então, aí nós temos uma citação de Dickens, tá? E aí o que ele fez? Dickens simbolizou a ideia da antítese de como algo pode ser bom e ruim. Na verdade, a vida é sempre um equilíbrio simultâneo dos dois. Isso que ele quis dizer aí nessa frase. Foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. O autor, Dickens, fez aí o uso da antítese para dizer que, na verdade, a vida é um equilíbrio, né, desses dois pontos. Temos também a metonímia, que é uma figura de linguagem que consiste no uso do nome de uma coisa no lugar de outra da qual está associada. Ao invés de dizer aquilo específico, eu uso algo que está associado aqui.
Como assim, professora? Observem aí o exemplo. He is studying Shakespeare. Ele está estudando Shakespeare, tá? Nesse exemplo, ele não está estudando o autor Shakespeare, mas sim uma das obras escritas por ele. E aí nós temos o uso do Shakespeare, o autor, no lugar da obra. Então, ao invés de dizer que ele está estudando tal obra, essa obra específica de Shakespeare, nós dizemos ele está estudando Shakespeare, he's studying Shakespeare. Isso é metonímia. Outro exemplo, a coroa do rei. A coroa como símbolo do rei. Nós falamos, inclusive em língua portuguesa, nós, quando vamos falar da realeza, a coroa, mas, na verdade, a coroa não é o rei. Mesmo assim, usamos dessa estratégia, né, o sinal ou o símbolo, no caso a coroa como símbolo, para coisa significada. E aí a coroa simbolizando a autoridade do rei, a autoridade real. Outro caso de metonímia, o instrumento pelo agente. Por exemplo, a smooth tongues wins favor. E aí está falando de fala agradável. Uma fala agradável ganha. Então, não a fala que ganha, mas a pessoa que fala. E aí a gente tem o instrumento, a fala, ao invés de mencionar o agente. Outra figura de linguagem é o trocadilho, pun, que é um artifício literário, tá? Também conhecido como jogo de palavras, trocadilho. Os trocadilhos envolvem palavras com sons semelhantes ou idênticos, mas com significados diferentes. O jogo de palavras também depende de uma palavra ou frase que tenha mais de um significado. Os trocadilhos costumam ser humorísticos, mas muitas vezes têm um propósito sério também nas obras literárias. Então, trocadilho, aí a principal característica é o jogo de palavras. Alguns exemplos em língua portuguesa. Você sabe por que um homem estava com a orelha encostada na pedra? Porque ele estava ouvindo a rocha. E aí o uso do trocadilho a rocha, escrita desse jeito, se refere a um gênero musical. E a gente tem o trocadilho aí com a rocha. Outro. Quando Papai Noel morrer, ele não estará mais entre nós. E aí o trocadilho com a palavra trenó e entre nós. Agora um trocadilho em língua inglesa. Vamos, concentração, foco agora para a gente entender esse trocadilho em língua inglesa. I am on a seafood diet. Every time I see food, I eat it. Traduzindo, nós não temos um trocadilho, mas a frase significa o seguinte. Estou em uma dieta de frutos do mar. Sempre que eu vejo comida, eu como. E aí o trocadilho é seafood, comida do mar, com seafood, ver comida. Então, esse é o trocadilho aí que eu trouxe em língua inglesa. Espero que vocês tenham entendido a nossa aula e gostado sobre figuras de linguagem, Figures of Speech. E essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para saber mais, ok? Bye, bye, tchau, tchau e até a próxima.